povo do campo está furioso aqui na Europa. Você já deve ter visto essas imagens. Espanha, Itália, Alemanha, França e vários outros países. Mas por que o agronegócio europeu está tão indignado com a classe política? E o que a extrema-direita e até o Mercosul tem a ver com isso? É o que eu vou explicar neste vídeo. Primeiro, vamos entender o tamanho desses protestos. Eles surpreenderam por 3 motivos: por terem se espalhado rápido, pelo nível de adesão, como você pode ver, e pelos métodos muitas vezes pouco ortodoxos. Os franceses, por exemplo, espalharam estrume e produtos podres em frente a prédios do governo e ameaçaram até fazer um cerco total a Paris, bloqueando todos os acessos à capital. Não à toa, os protestos estão sendo tratados como um dos maiores da história da União Europeia. Mas o que está por trás dessa indignação? As demandas variam de país para país, mas existem alguns fatores comuns. Por exemplo, você tem a União Europeia, um bloco que diz querer agir contra as mudanças climáticas, mas que ao mesmo tempo está dividido sobre como fazer isso. E os agricultores, claro, não querem pagar essa conta. Se a Europa quiser atingir as metas climáticas e reverter a perda de biodiversidade, ela precisa mudar a maneira como produz comida. E isso significa não financiar muitas das práticas agrícolas que há décadas existem. Muitos agricultores não são contra mudar, até porque eles sabem que a vida deles é afetada pelo colapso do clima, mas eles querem que o fardo seja dividido de forma mais justa. Aqui é importante lembrar que a agricultura está nos documentos de fundação da União Europeia. Era uma forma de garantir a segurança alimentar de uma Europa traumatizada pelas privações da Segunda Guerra Mundial. Desde o início, o bloco tem um fundo que fornece bilhões de euros por ano em subsídios aos agricultores, uma forma de protegê-los da concorrência. E por isso, muitas vezes a União Europeia foi criticada como protecionista. Os agricultores estão se sentindo abandonados em vários países. Eles reclamam que as exigências para a produção são cada vez maiores e a renda cada vez menor. Eles sentem que estão perdendo importância e reconhecimento e que a globalização está acabando com o poder deles de barganha. O medo é não conseguir competir com outros produtores de fora da União Europeia, como no Brasil, onde as regras são outras e a mão de obra é mais barata. Para eles, o presente e o futuro é de muita incerteza. Os fazendeiros dizem, por exemplo, que não recebem o suficiente pelos alimentos que eles produzem. Isso porque grandes compradores, como as redes de supermercados, têm grande influência sobre os preços. Os produtores também citam a alta carga tributária e regras rígidas de proteção do meio ambiente. Esse clima de insatisfação não é de hoje. Ele já vem dando sinais desde 2019, quando a União Europeia lançou o Acordo Verde Europeu, que engloba uma série de medidas para neutralizar as emissões de carbono do bloco. A guerra na Ucrânia piorou o cenário, com o aumento dos custos de produção e a diminuição da margem de lucro. Isso porque a União Europeia abriu seu mercado para os produtos agrícolas ucranianos, para ajudar o país, mas acabou derrubando preços cobrados por fazendeiros em países como Hungria, Polônia, Romênia e Grécia. Outro desafio são as mudanças climáticas, como eu disse antes. A seca está gerando prejuízos para o setor, sobretudo nos países mais ao sul, como Itália, Espanha e Portugal. Na Alemanha, a gota d'água foi o corte de subsídios ao diesel agrícola, uma decisão tomada pelo governo num contexto de crise e corte de gastos. O agronegócio cresce no país, mas ele se concentra nas mãos de um número de produtores cada vez menor. Para os pequenos, tocar os negócios está cada vez mais difícil, caro e burocrático. A situação é ainda pior na França, onde a agricultura familiar é mais forte e a remuneração dos produtores às vezes fica abaixo do salário mínimo. Para a direita populista, o cenário atual é prova do fracasso da União Europeia, e os protestos de agricultores são a plataforma perfeita para promover essa mensagem. Partidos como o alemão AfD e o francês Reagrupamento Nacional estão de olho nas eleições para o Parlamento Europeu, que acontecem em junho. Pelas pesquisas de intenção de voto até agora, a aliança de ultradireita Identidade e Democracia deve fazer a 3ª maior bancada. Isso vai ampliar o espaço da ultradireita em um órgão crucial para a definição de rumos da União Europeia. Os trabalhadores rurais são uma parcela pequena do eleitorado da União Europeia, cerca de 2% em um total de 400 milhões, segundo estimativas. Mas eles têm bastante voz no debate público, até porque atraem a simpatia de muitos numa Europa em que a identidade de uma nação muitas vezes está ligada à comida local. Não é à toa que várias concessões foram feitas ao setor depois dos protestos. Lembra do Acordo Verde Europeu? Pois é, ele previa cortes de emissões de carbono da agropecuária, que responde por 10% das emissões da União Europeia.
Agora, o bloco desistiu da ideia e vai tentar reduzir sua pegada de carbono por outros caminhos. A União Europeia também desistiu de uma proposta para reduzir pela metade o uso de agrotóxicos até 2030. Na Alemanha, o governo também prometeu ajudar os fazendeiros, mas manteve o corte de subsídios para o diesel. Só que agora esse corte não vai ser mais repentino e sim gradual, até 2026. Na França, o governo de Emmanuel Macron fez justamente o contrário, dando mais subsídios para o setor e defendendo também menos burocracia e menos regras ambientais. Macron ameaçou ainda enterrar de vez o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, justo no momento em que ele parecia mais perto de ser fechado, depois de 25 anos de negociação. Com esse acordo, produtos europeus, como carros alemães, entrariam bem mais baratos no Brasil. E o Brasil, por sua vez, poderia exportar mais produtos agrícolas para a Europa, como a carne. Mas, para ser ratificado, o acordo precisa do aval de todos os países do Mercosul e da União Europeia. E se depender dos agricultores franceses, isso não vai acontecer. Segundo eles, o acordo é injusto porque não impõe ao Mercosul as mesmas regras ambientais e sanitárias rigorosas que os europeus têm que cumprir. E isso inundaria a Europa de produtos baratos, enfraquecendo o agronegócio local. Seja o acordo com o Mercosul, o combate às mudanças climáticas ou a política da União Europeia, o agronegócio europeu está mostrando que tem poder para mudar muita coisa por aqui.